E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra regravar um vídeo que eu já gravei há vários meses atrás e esse vídeo sempre recebe comentários, gente. Eu fico lendo todos os comentários que vocês postam e volta e meia, todo dia, tem comentário nesse vídeo. E aí ontem eu decidi assistir ele e eu vi que ele estava muito desatualizado e que eu precisava dar uma repaginada nesse vídeo, então é por isso que eu estou regravando esse vídeo aqui com vocês. Vamos começar logo com o nome do batom, que é esse batom maravilhoso, gente, que é o Camila, da Bruna Tavares. Adoro, adoro, adoro. E antes de começar o vídeo, o que você já vai fazer? Vai clicar aqui em gostei, gente, pra fortalecer a nossa amizade. Porque eu já disse pra vocês, quanto mais vocês clicam em gostei, mais o YouTube entende que o vídeo é bom e mais divulga o vídeo. E o nosso canal cresce cada dia mais rápido. E outra coisa, compartilhe o vídeo com as suas amigas. Se cada uma compartilhar com uma amiga, olha o tanto de divulgação que vai ter. Você podia marcar essa presa, hein? No outro vídeo que eu fiz, gente, eu fiz recomendações de vários produtos que eram bons, que eu ainda continuo amando, mas muitas de vocês fizeram a mesma reclamação. Então eu creio, gente, que essa reclamação seja muito coerente. Ou seja, eu indiquei marcas tipo a Ruby Rose, que ninguém consegue achar. O que adianta a marca fazer produtos incríveis que ninguém consegue comprar, entendeu? Hoje a gente vai montar um necessaire com marcas que eu sei que a maioria do Brasil consegue comprar. E eu vou indicar várias opções para que vocês tenham, assim, uma margem do que fazer. E outra coisa, essa necessaire que eu vou montar aqui com vocês, gente, é uma necessaire mega completa. Eu consigo fazer com essa necessaire maquiagem pra ir em qualquer lugar que eu for. Eu consigo fazer uma maquiagem dessa, seja pra festa, seja pro dia a dia, eu consigo fazer. E aí você tem que adequar as suas necessidades, do tipo, eu não gosto de corretivo, eu não gosto de blush, eu não gosto disso, daquilo. Você tira da necessaire e usa só o que você gosta, só o que você tem o costume de usar. Pra começar a pele, eu vou dispensar o primer. Tem muita gente que acha o primer, assim, indispensável. Eu gosto muito de alguns efeitos de uns primers que eu tenho aqui em casa, mas assim, nada que eu falasse assim, ah, não consigo viver sem. Eu gosto muito de primer siliconado, que tampe os poros. E é com essa função que eu uso o primer. Muita gente usa primer pra fixar maquiagem, pra isso, pra aquilo, conter oleosidade, mas pro meu tipo de pele, os únicos primers que funcionam são primers siliconados, que são para tampar os poros. Pra quem tem pele normal a seca, pode estar incluindo um hidratante aí no começo, que é o que eu faço com a minha pele, que eu acho mais interessante do que um primer. E também um protetor solar, obviamente. Primer é uma coisa que eu comecei a usar agora, consegui viver minha vida inteira. Eu já tenho 27 anos, vivi assim 26 anos sem primer, então é um produto que eu realmente poderia tirar ele da minha necessaire sem problema nenhum. Agora vamos lá, a base. Eu trouxe 4 bases aqui, pra você ter uma opção aí do que você quer escolher pra sua necessaire. A primeira base que eu trouxe foi uma base, fiz resenha dela semana passada. E se você não assistiu essa resenha, eu vou deixar aqui no card pra você assistir. Essa é uma base incrível de alta cobertura sequinha, perfeita pra quem tem pele oleosa. Nos comentários do vídeo eu vi gente que achou essa base até de 15 reais. 20 reais você compra essa base. Eu acho o preço super acessível. E a Max Love é uma marca que a gente consegue encontrar em muito lugar. Aqui em Brasília a gente encontra mais em lojas de cosméticos, assim. No meio de bijuterias e tudo mais tem Max Love. E eu acho que vale muito a pena essa base. Outra base, que também tá na família dos 30 e poucos reais, é a base do Pausa Pra Feminices. A minha cor dessa base é a 4. E na Max Love minha cor aqui é a 22. Mas vocês viram que ela ficou um pouco mais clara se você assistiu a resenha. A base da Pausa Pra Feminices também é uma base de alta cobertura. É uma base que eu gosto muito. Ela é super sequinha. Ela não é tão seca quanto a da Max Love, mas eu gosto bastante. Eu vejo que vocês aqui, gente, gostam mais de base de alta cobertura. Então essa é uma outra opção de base de alta cobertura. E já vem outra recomendação, essa base da Tracta. Eu recomendaria, gente, a de média cobertura. E apesar dela dizer que ela é média cobertura, ela pra mim, assim, entre as bases que eu tenho aqui, eu acho a cobertura bem alta. Tem gente que tem problema pra aplicar essa base, gente. Você tem que aplicar pouco. Não adianta meter um monte dessa base no seu rosto, que ela vai craquelar, ela vai rachar. Mas dá pra você diluir também ela em hidratante. É uma base muito boa pra ser nacional. E essa base você encontra ela aqui em Brasília. Quando eu comprei ela por 24 reais. Acho que é aquele cosmético que é laranjado, gente. Aqui em Brasília tem tudo quanto é lugar. Não sei se é Shopping dos Cosméticos o nome. E ela é menos de 30 reais. E dura muito. E outro produto que é um pouco mais carinho, mas se você quiser uma opção, eu amo este BB Cream aqui, da Latica. Eu acho que é muito interessante, se você tiver um dinheirinho a mais, porque ele é mais caro, ele custa uns 60 reais. Mas ele também dura muito e ele é bem oleosinho, então eu não recomendaria ele pra peles oleosas. Eu acho que ele é mais pro times aí das peles normais a secas. E ele hidrata bastante, eu gosto muito desse produto. Essas seriam as opções de base que eu daria, gente. Essas bases, todas elas aqui, você consegue tranquilamente fazer maquiagem tanto pra dia quanto pra noite. Por quê? Porque se você quiser fazer uma maquiagem dia e não gostar de uma pele mega rebocada, o que tu faz? Tu pega a tua base, põe um pouco de hidratante, dilui, a base vai ficar mais leve
e você passa no rosto e fica incrível, gente. Se você quiser uma pele mais rebocada, passa só ela e vai pra uma festa. Essas bases dá pra você usar tanto pra dia quanto pra noite, então foi por isso que eu escolhi essas bases pra compor isso aqui. E não trouxe a base da Ruby Rose novamente, com a maior reclamação que eu recebo sobre isso. No outro vídeo todo mundo pediu indicações de outras bases porque não acham a base da Ruby Rose. Então estão aqui as minhas indicações de bases incríveis. Agora, corretivo, gente. O corretivo, sem dúvida, que eu acho assim mega fácil de encontrar é o corretivo da Natura Aquarela. Esse corretivo, gente, você encontra ele tranquilamente por R$15. Esse corretivo ele custa mais do que isso, mas no site toda semana esse corretivo fica com desconto de 50%, que foi o preço que eu comprei ele, R$15. Ele é um corretivo com cobertura altíssima. Ele é muito bonito, assim, é um corretivo incrível. Se você não conhecer nenhuma revendedora, pelo menos pra Brasília, não sei para os outros estados. Aqui em Brasília, o frete é único, ele custa R$5. Eu acho o frete maravilhoso, custa menos que a passagem de ônibus de ida e de volta. Então, acho super justo. E esse corretivo é um corretivo super fácil de encontrar. Aí se tu falar pra mim assim, ah, Marina, mas eu tenho dinheiro pra comprar a base e eu não tenho dinheiro pra comprar o corretivo. Não tem problema. Eu, muitas vezes no dia a dia, não uso corretivo. Eu passo a base. Se eu achar que aqui nessa área ainda ficou mais escuro, o que eu faço? Eu pego a base e passo mais uma camada. Simples assim, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui que a maioria das coisas dá pra você adaptar, dá pra economizar. Não precisa desesperar. Então, se você não tem muita grana, não precisa ter o corretivo e a base. Tu pega a base e passa mais uma camada aqui. Vai tampar a sua olheira do mesmo jeito. Mas esse corretivo, se você quer uma dica, é incrível. Agora vamos ao pó. Pó facial teria para recomendar de um monte de marca que eu já testei com vocês aqui na série Pobre com Estilo. Vou deixar a playlist aqui que tem várias dicas de pó barato. Mas eu, recomendando pra alguém, recomendaria o pó translúcido. Por quê? Porque não tem erro. Tu vai comprar um pó, aí erra o tom do pó, fica difícil. Aí às vezes a pessoa compra a base e o pó, tudo do mesmo tom, na hora que passa não fica um negócio legal. Então pra quem não tem muita experiência, o ideal é o pó translúcido, gente. Esse pó translúcido aqui, ele é o da Vult e ele não tem cor. Ele tem escrito só isso, Vult Pó HD Translúcido. Esse pó meu aqui, eu comprei ele tem mais de um ano, eu uso sempre e ele não está nem na metade. Então eu acho esse produto muito barato. Ele custa R$30, já durou mais de um ano, gente. E ele vai durar mais de um ano, você não tenha dúvida. Inclusive, ó, a validade vai até 2019. É capaz desse pó ir comigo até 2019. Então eu acho que vale muito. Porque às vezes a gente compra aquele pó compactado e aquele pó é uma beleza pra quebrar, né? A maioria das mulheres que eu conheço que tem aquele pó tá sempre quebrado na necessaire. Esse pó aqui não, gente. Ele é solto, você dá uma esfumada boa com ele e ele funciona pra todo tipo de pele. Então a minha recomendação de pó seria o pó translúcido. E esse da Vult eu gosto muito. Gosto muito do da Tracta, que é muito... que o preço é bem parecido, mas o da Tracta ele é compactado. E eu prefiro assim, solto. Aí tu foi lá, passou base, passou corretivo, passou o pó. E aí eu venho com contorno. Eu tenho um negócio assim com contorno. Eu gosto mais de contorno que de blush. E o que seria o contorno? É um pó, uns 2 tons mais escuros que o seu rosto, que você vai passar aqui, ó, e dar uma escurecida aqui. Eu dou uma escurecida aqui, passo o restante aqui, às vezes passo um pouco no nariz, na testa. Eu acho até que as luzes estão estourando minha maquiagem aqui, mas tudo bem. E é pra isso que eu gosto do pó do contorno. Eu não sou muito fã de blush, mas eu vou dar a dica do blush aqui, porque eu tenho 2 blushes incríveis pra dar. O pó de contorno, gente, todas essas marcas baratinhas que vocês conhecem, que tem no mercado, que tem pó facial, tu compra o pó facial escuro. Se eu uso a cor 2, por exemplo, eu compro a cor 4, 2 tons mais escuros. Você entendeu? É simplesmente isso. Eu gosto muito desse da Panvel, que é nessa mesma linha que eu falei pra vocês. Isso aqui é um pó compacto pra uma pessoa bem mais morena que eu. Ele é na cor Cappuccino, que aliás já me informaram que essa cor saiu de linha e que ele agora tem outro nome. O meu já tá dando pra ver o fundo, né? E ele é, ó, mais escuro que o meu tom. E eu uso ele pra passar aqui, ó. Eu vou complementar aqui e dizer que este pó você usa também pra fazer côncavo e usar como sombra. Eu não vou colocar nenhuma sombra na nossa necessaire, porque eu vou mostrar pra vocês que todos os outros itens que a gente tem, dá pra usar como sombra. Então eu acho muito dispensável comprar a sombra. Esse aqui dá pra fazer côncavos incríveis, dá pra fazer muito esfumado, com o mesmo pó que você faz o contorno. E aliás, fica muito harmônico, porque fica tudo do mesmo tom. Já que eu tava falando de sombra, eu vou mostrar logo o que eu recomendaria pra você usar na sua sobrancelha. É esse quarteto da Dylos, que aliás, a Max Love tem um idêntico. Eu tenho os dois aqui, eles são muito parecidos. O meu tá imundo, que eu uso demais. Esse quarteto, ele vem com a cerinha, que pra mim é totalmente dispensável, eu não gosto. Ele vem com essa sombra aqui, ó, bem branca, na verdade bege. Vem com esse marrom e com marrom mega escuro, ó. Vem com esses 3 tons de sombra. Gente,
Com esses 3 tons de sombra aqui, você faz qualquer maquiagem deste Brasil. São 3 tons super chiques. Dá pra você fazer 1 milhão de combinações com essas sombras. E eu acho que já tá ótimo isso aqui. Você não precisa ter outras sombras na sua necessaire, no seu kit de maquiagem. Você usa isso aqui e você consegue fazer muita maquiagem com isso. Eu não estou brincando. Muita, muita, muita. Com mais um outro item que eu vou mostrar pra vocês. E eu preencho minha sobrancelha com a mais clara aqui, ó. Às vezes eu misturo com a mais escura. Você já preenche a sobrancelha e já usa pra fazer o côncavo, usar o marrom. Eu gosto de esfumar ele aqui abaixo dos olhos. Então, assim, 1 milhão de opções de maquiagem dá pra fazer com essa paletinha aqui que você usa pra preencher a sobrancelha. Já pra complementar o assunto, já vou mostrar outro item aqui. Esse lápis da Florama, ele custa 10 reais. E com certeza você deve achar mais barato aí na sua cidade. Ele é um lápis mega, mega, mega preto. Eu postei um vídeo no meu Instagram semana passada. Vai lá me seguir no Instagram que você vai ver esse videozinho. Eu esfregando ele na mão. Gente, esse lápis é carvão puro. E com um lápis preto desse, você consegue passar o lápis na linha d'água, consegue passar o lápis fora da linha d'água e dar aquela esfumada para o olhar ficar maior. Você consegue fazer uma base de sombra preta aqui, esfumar, passar aquela sombra marrom escura que veio da sobrancelha aqui. Dá pra fazer, gente, com aquele quarteto ali e com esse lápis aqui, 1 milhão de maquiagens. Você não precisa ter paletas e paletas de sombra para fazer maquiagem. Então, assim, colocaria um lápis preto na minha necessaire e eu recomendo muito esse da Florama porque ele é mega macio e mega preto. Outro item multiuso é o blush. Os melhores blushes baratinhos que eu conheço, gente, são da Max Love. Eu tenho vários. Essas cores aqui, ó, essa é a minha cor favorita, que é o Harmonia. Ele é dupe do Harmony da MAC e eu já testei os dois juntos, eles são, assim, idênticos. E esse daqui também serve pra você usar como sombra, fazer o côncavo. Você tá vendo como é fácil pegar o mesmo item e usar pra várias coisas, gente? É possível. A gente não tem que comprar um blush e usar só ele aqui. Você pega ele e usa como ele sombra, olha que lindo. O Harmony eu recomendo porque ele fica bem em quase todo mundo. E esse aqui é o Please Me, que é esse rosinha assim, mais neutro, que também dá pra passar no côncavo e tá super na moda. Essas sombras mais rosadas, avermelhadas. Dá pra usar como sombra também. São blushes maravilhosos esse da Max Love e eles custam, gente, 15 reais. Aqui em Brasília eu compro eles por 15 reais. Então eu acho um preço assim muito justo porque eles são muito, muito bons. Agora iluminador, porque eu uso iluminador de dia e de noite. E pra montar a necessaire, você fala, ah, eu não gosto de iluminador, tira o iluminador. Eu tô falando assim, uma necessaire que eu montaria assim pra mim, que é o suficiente pra eu ir pra uma festa e eu ir pra qualquer lugar, eu vou com essa necessaire. Consigo montar uma maquiagem assim mega legal e também consigo montar uma maquiagem básica com isso aqui. Iluminador, eu trouxe 3 iluminadores, pra ser bem democrática. Não trouxe o iluminador da Ruby Rose, por quê? Porque não adianta eu ficar mostrando ele aqui pra vocês, né, gente? Eu mostro, o iluminador nem vende mais. E o que adianta dar uma dica dessa, né? Eu trouxe o iluminador 2 da Max Love. O famoso é o que tem o 1 aqui, né? Que é como se fosse o dupe do Soft and Gentle, mas eu não gosto daquele iluminador. Eu acho ele muito esbranquiçado e esse 2 eu acho ele muito bonito. Ele é bem bonito, mas esses iluminadores da Max Love sempre tem esse fundo mais branco, então eles não dão certo com pessoas muito morenas. Tem o iluminador da Belly Angel, que eu também já fiz resenha aqui pra vocês. Esse aqui é um iluminador de 10 reais, gente. Incrível. Olha, ele é bem dourado. E em tudo quanto é lugar tu tá achando pra vender esse iluminador aí. Daqui um pouco tá esgotado, né? Que ele é muito bom mesmo. E o terceiro, pra quem quer comprar na internet, é o da Natura, que é o que eu uso todo santo dia de dia. É o meu iluminador pro dia. E olha como ele é incrível. Ele é maravilhoso, dá um glow assim mega chique e tudo mais. E eu adoro esse iluminador, só que esse iluminador custa uns 50 e poucos reais. Eu comprei ele na promoção, isso é uma coisa boa do site da Natura, é bom você ficar sempre de olho. Eu comprei ele por 30 reais ou foi menos de 30 reais. Dá pra ficar de olho lá e conseguir uma promoção legal. E se tu achar esse iluminador na promoção, compre, porque ele é muito bom. Sobre máscara de cílio, que é o meu item favorito de maquiagem, eu vou recomendar 2 marcas nacionais que eu sei que vocês conseguem encontrar em muitos, muitos lugares. Que é a Tracta, que tem esses dois, o Alonga e o Volume, que é brilhoso, ainda vai dar pra ler. Alonga e o Volume. E esse aqui é o Bombastic Volume da Vu. Essas 3 máscaras são incríveis, incríveis, incríveis. Eu sei que elas não são tão baratas, as da Tracta eu acho que ainda são um pouco mais baratas. Mas elas são muito boas, duram demais, se você não for igual eu, que passa 5 camadas toda vez que uso um rímel. Eles são muito bons. E eu tenho sentido, gente, uma certa dificuldade em achar rímels baratos. Eu já testei alguns aqui no canal, mas eles vão sumindo, assim, parece que as marcas vão mudando as fórmulas. Mas esses aqui, eles custam uns 20 reais, você compra esse aqui, eu acho que da Tracta. E a Colossal, óbvio, da Maybelline, você encontra, aqui em Brasília você consegue encontrar ela de 20, 25 reais, tu compra ela. E dura bastante pra quem usa rímel assim na média, não usa o tanto que eu uso.
de máscara, é isso, gente. As três são maravilhosas. Não vou recomendar batom, por quê? Porque batom é um negócio pessoal, gente. Eu gosto de batom escuro, gosto de batom vermelho, gosto de batom nude. Tem gente que gosta de batom rosa, batom roxo. Então batom é um negócio que vocês conseguem achar fácil. E você tendo dois batons aí na sua bolsa, um batom mais básicozinho, assim, mais... Pra mim, gente, tudo é básico. Porque batom, tem gente que fala assim, isso aqui, igual esse batom que eu tô aqui, eu saio com ele de dia. À luz do sol raiando, eu saio com um batom desse. Então, assim, é questão de estilo mesmo, então você tem que ver o que você gosta mais aí, por isso que eu não vou recomendar batom. E no outro vídeo que eu fiz, muita gente sentiu falta o quê? Dos pincéis. Então nós vamos complementar esse vídeo com os pincéis, que eu acho, assim, essencial pra você ter, assim, conseguir fazer a maquiagem inteira. Todos que eu vou recomendar hoje, gente, são Macrylan, porque são os que eu tenho aqui em casa, mas eu sei que a Belly Angel tá lançando alguns pincéis, então você pega aí na sua cabeça o modelo do pincel e procura de alguma marca que você achar baratinha. Eu sei que a Miss Friend também tem uns incríveis, só que Miss Friend é muito difícil de achar aqui em Brasília e eu só fico vendo resenha dos outros. Eu só tenho um pincel deles. O primeiro pincel que eu vou recomendar é esse aqui, ó, que ele é chanfrado, ó. O que importa é essa ponta aqui, ó. Ela é fininha e chanfrada. Do outro lado ainda tem um pincel que ajuda demais, porque eu uso sempre isso aqui, depois que eu preencho a sobrancelha, eu gosto de passar a escova pra esfumar bastante a sombra e não ficar nada marcada. E pra preencher a sobrancelha eu só consigo preencher com pincéis assim, que são chanfrados e fininhos. Esse aqui é o A14 da Macrylan. Eu até recomendei pra vocês, né, a AC Cosméticos, que vende no Mercado Livre. Eles vendem super barato esses pincéis, e as pessoas que eu conheço que vendem mais barato. Ele é muito bom. Você também pode fazer delineado com ele. Eu acho que esse pincel é um pincel essencial pra você ter na sua necessaire. Outro pincel que, assim, o meu tá até sujo aqui que eu tava usando, é esse aqui de esfumar. Esse é o menor de esfumar dessa linha da Macrylan. Esse aqui é o A12. E esse pincel, de todos os de esfumar, se eu fosse te recomendar algum, eu ia te recomendar esse. Porque ele é o menor e você consegue fazer muita coisa com ele. Eu reparo que com ele eu tenho muito mais mobilidade que com os outros da coleção. Todos são incríveis, se você tiver a chance de comprar, compre todos. Eles custam em média R$5 esse pincel. E, gente, ele é maravilhoso pra esfumar. E com o pincel de esfumar, você faz tudo quanto é maquiagem. Você não precisa ter muito pincel, gente. As pessoas acham, às vezes, que ela tem que ter 1000 pincéis pra fazer uma maquiagem. Não precisa. Eu consigo aplicar sombra. Essa sombra que eu tô aplicada aqui hoje, eu apliquei com o dedo. Eu aplico a sombra com o dedo, a parte que precisa esfumar eu esfumo. Se eu precisar aplicar a sombra aqui abaixo da sobrancelha, eu aplico com o dedo também. Com o pincel de esfumar, eu diria assim, pra fazer uma maquiagem de olho, na minha opinião, o pincel que você precisa ter é o de esfumar. Você consegue aplicar o glitter com o dedo, você consegue aplicar sombra com o dedo. E na questão de esfumar, você usa esse pincel. E tendo esse pincel aqui de R$5, você consegue fazer qualquer coisa. Esse pincel de esfumar é muito bom da Macrylan. É o A12. Eu gosto muito desse pincel nesse formato aqui, ó. Esse pincel aqui, no caso, é o A7 da Macrylan. Com esse pincel aqui, você consegue fazer contorno. Se você estiver achando ele muito grosso, faz assim, ó, com o pincel. Segura ele apertado e faz o contorno. Você consegue pegar ele, passar o blush aqui. Você consegue passar iluminador com ele. Eu consigo fazer o contorno do nariz. Eu seguro do mesmo jeito que eu falei com vocês. Aqui assim, ó. E faço assim. Consigo esfumar o rosto inteiro. Se tu comprar esse pincel, sinceramente, se eu não tivesse dinheiro, ou até mesmo se eu não tivesse ganho todos esses pincéis, eu compraria este pincel aqui da Macrylan e faria isso tudo que eu falei pra vocês. Na hora de passar o pó translúcido, você dá uma limpada nele numa toalhinha assim e aplica o pó translúcido com este mesmo pincel. Você consegue fazer tudo com esse pincel. Você não precisa ter 10 pincéis, 20 pincéis. Então com este pincel mesmo tu passa contorno, blush, iluminador e na hora de passar o pó, tu sempre fica com o paninho, limpa lá, ó, e passa o pó com ele mesmo. Dá pra fazer isso tudo com ele. Não precisa ter 1 milhão de coisas, gente, pra fazer uma maquiagem, tá? Mas se você tiver um dinheiro a mais pra gastar, o pincel de pó que eu tô amando é o A4. É esse aqui, ó. Esse é o que tá sendo favorito meu de aplicar pó da Macrylan. Ele é muito grande e eu gosto muito de aplicar o pó translúcido com ele. E dá pra você fazer outras coisas com ele, mas fica mais complicado porque ele é muito grandão. Aplicar o blush, você tem que ter cuidado pra fazer o contorno aqui, como ele tem um biquinho aqui, você consiga talvez fazer. Mas assim, eu acho esse aqui muito mais multiuso. E não precisa ser esse da Macrylan. Tudo quanto é marca tem esse pincel de blush, gente. É só comprar um pincel com as cerdas mais macias, assim, que não seja aquele pincel que fique furando, porque ele também vai marcar a sua maquiagem. E eu gosto demais desse pincel, desse formato aqui. Pra iluminador, se você quiser usar o pincel leque, tu compra esse aqui. Esses pincéis, eles normalmente custam uns R$2, esse leque, né?
Por isso que eu trouxe ele aqui pra recomendar. Mas o iluminador, muitas vezes eu aplico com o dedo aqui, ó. Tu aplica com o dedo. Se tu achar que ficou marcado, tu volta com o pincel de blush e esfuma. E fica tudo certo. E pra aplicar a base, que é o que tava faltando, né, gente? Vocês já viram que eu gosto de aplicar base com língua de gato. Depois eu vou dar acabamento com a esponjinha. Se eu não tivesse língua de gato, que muitas marcas têm, né? Você vem com o dedo, aplica a base e dá o acabamento com a esponjinha. Também funciona. E eu recomendaria a esponjinha da Rica, que é uma esponjinha que custa R$20, que é aquela rosinha. Essa esponjinha aqui, ó, gente, ela vem nessa embalagem, ó. Olha o preço da minha aqui, ó. Custa R$19,45. Eu comprei ela lá na feira do Paraguai, que é um dos lugares mais caros pra se comprar maquiagem aqui em Brasília. Então deve ter lugar que tu encontra mais barato. Essa esponjinha é uma das melhores esponjas que eu tenho. Tu tem que molhar ela, encharca ela, ficar bem gordinha. Aí tu tira o excesso e aplica a base, que dá um efeito mais bonito. Eu gosto dessa aqui, ó, que vem nesse pote. E o formato dela, ó, é gotinha. Ela é uma gotinha, tá? E pra quem não gosta de aplicar a base com esponjinha, a minha recomendação é este pincel aqui. Maravilhoso, da Macrilan. Este pincel também eu tenho usado demais ele. É o A3. E ele é um kabuki topo reto, que aplica super bem a base, não risca. Tem um preço super bacana, eu acho que ele custa em torno de R$13. E é um pincel que você vai durar pro resto da vida. Se você souber cuidar dos seus pincéis, vai durar pelo resto da vida. Com esses pincéis que eu te indiquei aqui, você consegue fazer 1 milhão de maquiagem com eles, gente. As pessoas, às vezes, como assistem a gente aqui no YouTube, tem a impressão que vocês têm que ter 1 milhão de coisas. A gente usa 1 milhão de coisas, eu pelo menos uso 1 milhão de coisas, porque eu recebo 1 milhão de coisas e eu tenho que testar. Não adianta eu chegar aqui todo dia com a mesma base e usar, que vocês vão me odiar. Vocês querem que eu teste todo dia uma base nova, todo dia eu recebo no direct, aqui no Instagram, em tudo quanto é lugar, pedidos de novos produtos pra gente testar. Então é isso que eu faço aqui pra vocês, eu fico testando produto. Então é por isso que eu tenho muitos produtos. Mas eu, antes de ter o canal, eu não tinha isso. Eu não tinha 1/10 do que eu tenho hoje, porque isso não é necessário. Você não precisa disso, você precisa de uma base, às vezes nem precisa do corretivo. Tinha 3 batons, eu nunca tive esse tanto de coisa que eu tenho hoje. Porque eu preciso produzir conteúdo novo pra vocês todo dia. E é por isso que a gente tem tantos produtos. Não precisa ter essa ilusão de que pra você ter uma maquiagem boa, você tem que ter 1 milhão de produtos, gente. Isso é besteira. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui abaixo que é algum produto que você acha que faltou. Eu sei que muita gente vai sentir falta do delineado. E eu não coloquei o delineador, por quê? Porque não é um item assim que eu uso no dia a dia. Mas vou até recomendar um muito bom. Eu gosto muito do Intense do Boticário, que é líquido, ele é muito legal. Também tem uma caneta da Vult. Adapte a necessidade às suas necessidades, o que você acha que você usa mais, o que você precisa, o que você realmente precisa, pra não ficar gastando dinheiro à toa e comprando tudo que a gente vê fazendo propaganda, né, gente? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que você também tenha clicado aqui em gostei e me segue lá no Instagram, que eu sempre dou altas dicas legais lá. E pelo Instagram tá rolando minis resenhas, gente. São resenhas curtinhas que não caberiam aqui no canal, seriam muito pequenininhas, então eu tô jogando elas lá no Instagram. Vou embora, mas já já eu tô de volta. Beijo!